Bom, essa aula é sobre o abecedário. Eu vou mostrar para vocês como que é a pronúncia de cada letra. A, B e V, vocês têm que perceber que o som é o mesmo. Só que vai diferenciar quando vocês forem soletrar uma palavra, por exemplo, vocês vão soletrar Brasil. Vocês vão falar que o B é alto ou o B é grande, enquanto que o V de Vitória, por exemplo, é o V pequeno ou o V baixo. Então, porque o som é o mesmo, né? Eles vão falar assim, como é que fala Brasil? Como é que soletra Brasil? Vocês vão falar assim, com B grande ou com B alta. E como é que soletra a vitamina? Com V curta ou com V baixa, por exemplo, porque o som é o mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês. A, B, C, C, D, E, F, G, H, o H é mudo. E o D não é o som aqui dos paulistas que é Diego, Tiago. Se vocês quiserem mostrar que vocês estão dominando o idioma, lembrem sempre de falar Diego, Tiago, sabe? Não fazer o chiadinho. E o H, I, entre o I e o Y, a gente fala I. Então, para diferenciar o que é o I de igreja com com Y, a gente fala I latina ou I grega, como tá aqui, ó. Só que normalmente, eu só falo, quando eu quero falar igreja, eu falo só I. E quando eu quero falar o Y, aí sim eu falo Y. Fala tudo junto, tá? Y. Aí depois o J, K, L, Eche. Esses são EG dos dois L's. No sul, Argentina, Uruguai, é onde os países que mais falam, por exemplo, cebola. Na maioria dos países falam cebolla, como se fosse um I. Mas a gente, que é família do Uruguai, né? O espanhol que eu aprendi é falar cebocha. Em vez de falar ali, a gente fala achi, sabe? Chave, a gente fala chave. E em outros países falam llave, como se fosse um I, mais ou menos. Então, eu vou ensinar como eu sei que é do Uruguai. Então, M, N, N. E notem que o som em espanhol é mais fechado, tá? O, P, o que é Q, R, S, T, U. E aí, de novo, o V, né? Que pode falar V, B corta, B baixa, B chica. Então, vê que o som é o mesmo do B. B corta, B baixa, B chica, B alta, B grande. Depois, o W pode ser falado W, que são duas Uzinhas, né, que estão aí, W, W, W. Aí vocês determinam, eu vou ficar sempre falando B alta, vou sempre falar B baixa e vou sempre falar de repente W. Aí vocês determinam, decora só um e pronto. Depois o X, X, Y e Z. O som do Z é como se fosse um S. Aí aqui eu coloquei uma informação de que o RAE, Real Academia Espanhola, as iniciais RAE, RAE, é quem determina o idioma espanhol no mundo, né? Eles que determinam os exames, o que está no dicionário, como que é a gramática. E eles, faz 10 anos, eles tiraram do abecedário o CH e o LL. Não é mais considerado uma letra, tá? E o N, que não tem no português, não é, mas tem lá, que é o som como se fosse um som de um NH. Então, por exemplo, Espanha, unha, banho, é com esse N. E aí, aqui eu mostrei, bom, os signos ortográficos. Então, como que é o som do ponto, da vírgula. Então, ponto, coma, ponto e coma, 3 pontos, 2 pontos, entre comillas, diéresis, que eu coloquei a observação, que é quando a gente vai colocar essa treminha aqui, né? Entre parênteses, corchetes, raja. Raja é aquele tracinho que a gente coloca quando vai fazer um parágrafo. Aí, guião corto, cadê o mouse? Guião corto ou guião baixo é o underline. Aí, guião é o tracinho normal
interrogação, exclamação e apóstrofo. E aqui eu coloquei duas observações. Na maioria das palavras, geralmente, quando as palavras em português é com C cedilha, em espanhol vai ser com Z. Então eu dei dois exemplos aqui, ó. Coração e cabeça. Então, coração e cabeça. E quando for a maioria em português com F, em espanhol vai ser com H. Então eu coloquei alguns exemplos de forca é orca, filho, hijo, formiga, hormiga, figo, higo e farinha, harina. Eu coloquei forca aqui no exemplo, porque se vocês forem fazer o tour do centro, que começa pelo bairro da Liberdade, lá antes de ser um bairro japonês, foi o bairro dos escravos, né? Então, bem na esquina da Praça da Liberdade, onde está aquela igreja dos enforcados, lá antes, essa igreja chama assim porque antes tinha uma forca naquele lugar. Então, forca em espanhol é orca, tá? Aí eu coloquei o teclado aqui para vocês perceberem que, ó, tá vendo aqui onde é o nosso C cedilha? Lá é o N deles, tá bom? E nós temos os signos de exclamação, que também é dito admiração, que são esses dois símbolozinhos aqui, que é o invertido e o normal que a gente está acostumado. Então, sempre nas frases, a gente começa colocando o signo invertido para mostrar que a frase vai ser de exclamação ou vai ser de interrogação. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, hemos ganado la loteria. Eles ganharam a loteria. Ou você pode colocar 2 ou até 3 signos desse, assim, quando for muito, né, muita surpresa, muita alegria, tá bom? E aí, por exemplo, aqui nesse último aqui, eu coloquei alá, isso sim, isso não é surpresa. Você só no alá, né, só isso que você está exclamando, aí você só coloca aqui o signo de exclamação. E no de interrogação, ele também está invertido e sempre, além de colocar o símbolo invertido, você vai colocar um acento para mostrar que você vai interrogar, fazer uma pergunta. Então, nas palavras como, porquê, onde, quando, o que, você acentua, tá bom? Então, aqui eu fiz a perguntinha, como te chamas? E então eu coloquei o símbolo invertido e o acento. E aqui, ó, tá vendo? Outros invertidos aqui, ó. He chegado tarde, tipo, eu cheguei tarde. Você não é chegado tarde, né? Tipo, dizendo, eu não cheguei tarde não, né? Tá bom? Então, sempre vai ser invertido. E aqui, essa frase tá assim, ó. Pero, que hora es? Então, o pero quer dizer mas. Então, você fala assim, mas que horas são? Então, só na pergunta mesmo, que horas são, que você vai colocar os símbolos de interrogação, invertido e o no final. Não é na frase inteira, tá? Igual aqui embaixo, tá assim, ó. Um momento, que hora é? Então, o momento não tá sendo uma pergunta, certo? Só no que hora é que vocês vão colocar os símbolos. E aí eu coloquei outros exemplos também. E esse material vocês vão usar para depois fazer o trabalho e a prova vai ser em cima desse trabalho aqui que eu vou fazer as questões, tá bom? Bom, não tem o que fazer com o abecedário, no fim é decorar e perceber o som. Se vocês quiserem mostrar que vocês estão sabendo o idioma, sempre lembra de falar fechado e sempre lembra de o D, o T, não fazer aquele chiadinho nosso paulista, tá bom? O D, o T, não. Então vamos para as cores, que é outra coisa que tem que acabar lembrando, não tem como uma ferramenta que faça a gente decorar, é só usar, usar, usar. Então eu coloquei as cores principais aqui e alguns exemplos. Então, vou falar o som para vocês. Amarillo, celeste. Celeste é azul claro. Você não precisa falar azul celeste. Só de falar celeste, você sabe que é um azul claro. Igual essa cor que eu pintei aqui mesmo, tá? Essa cor, ele é um celeste. Aí tem azul oscuro, azul, olha o som do azul, é como se fosse um S. Azul marino, beige, blanco, crema, gris,
lila, marrón, morado, naranja, negro, oro, plateado, rojo, que é super difícil de falar no começo, rosa ou rosado, depende do país, salmão, verde, tá vendo? Não é um verde, é verde, e violeta. Então eu coloquei as cores primárias, secundárias, os terciários, as nuances para ter vocabulário, né? E aqui alguns exemplos. Então, la naranja es de color naranja. Este cerdo es de color rosado. Cerdo é porco. Então, esse porquinho aqui é rosa. El chocolate es de color marrón. El árbol tiene hojas de color verde. A árvore tem folhas verdes. E aí, por aí vão os exemplos. Não tem muito o que fazer com as cores também, né? As cores básicas e o que eu acho que mais tem que tomar cuidado nessa aula toda, no semestre todo, vai ser números e horas. Principalmente é o que a gente mais vai usar. Então, vamos aos números. Tem vários tipos de números. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Coloquei. Tá vendo aqui, ó, os tipos de números. Então, tem os cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos e distributivos. Então, os cardinales é 1, 2, 3, 4, 5. Os ordinales, primeiro, segundo, terceiro. Os múltiplos é o dobro, o triplo de caro, né? Aí os partitivos, que é metade, um terço, ou os fracionários, que é uma fração. Então, metade, um terço, um quarto da população. Então, acaba usando muito. E distributivos são só essas 4 palavras. Ambos, demás, sendos e cada. Então, a gente vai ver um por um. Vamos começar com os cardinales, que é... Ai, agora começa, né? Eu vou falar a pronúncia também para vocês verem como que é. Mas antes, eu queria que vocês vissem aqui como que é. Do 20 ao 29, vai escrever tudo junto. E do 30 em diante, vocês colocam o Y, que quer dizer e o número do 0 ao 9, né? Então, aqui vocês percebem que está tudo separado com esse Y. Tem que colocar. Mas aqui até o 29 está tudo junto. Então, a palavra 20 é bem T, termina com E. Mas quando você vai acrescentar o 1, 2, 3 até o 9, muda para um I e você coloca 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. Tá bom? E só a partir do 30 fica mais fácil. Então, vamos lá do começo. Sons. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 1, se é o número 1, a gente fala uno. Mas se é, por exemplo, um auto ou uma casa, aí não tem o O e quando é feminino tem o A. Então, e una. Depois tem alguns exemplos. Ó, aqui mesmo tem o exemplo de una manzana, que é uma maçã. Tá? Bom, continuando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Por quê? Do 16 ao 19 é como se fosse 10 e 6. 10 e 7, 10 e 8, 10 e 9. Tá? Aí o 20 e o que eu falei para vocês. Tudo juntinho, 21, 22, 23, ou o som do meu V, 24, como se fosse B de Brasil. 25, 26, 27, 28, 29. E a partir do 30 que separa e coloca o Y, que é o E. Então, 30, 31, 39, e assim vai ser com 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E vamos ver aqui. A partir do 100, vai ficar 101, 102, não coloca mais o Y, é só o cento e o número em si. Então,
173. 173. Por quê? O 70 tá aqui, ó. Que ele tem o Y junto, tá? Ó, vamos ver no 125. 100 e o 25 é como tudo juntinho. Se é o 30 ele é separadinho com Y, tá bom? E assim vai ser com 200 até 900. Eu coloquei em vermelho para vocês perceberem que é o 2, 3, 4, só o 5 que é diferente, né? 6, 7, 8, 9. E aí é 200, 300, 400, 600, 700, 800, tá? Vocês percebem que aqui tem o S e o C no 2 e no 3, porque é do número deles mesmo, o 2 e o 3. Mas aqui, ó, o 7 não tem mais o S aqui, tá vendo? Porque é só o númerozinho, tá? E o 1000. Aí, 1001, 100.000, 1.000.000, 2.000.000. Toda vez que eu falo esse número, quando eu atendo alunos brasileiros, né, que vão fazer o tour porque eles têm aula de espanhol na escola, e eu falo 2.000.000, 3.000.000, todo mundo lembra de mijão. E aí todo mundo dá risada. E 3 trilhões. E aí alguns exemplos. Necessito 3 livros e 2 quadernos. Eu preciso de 3 livros e 2 cadernos. O exemplo 4. En el auditorio hay 50 niños y 100 niñas. No auditório tem 50 meninos e 100 meninas. Tá? Bom, então aqui o que eu comentei de um hombre e uma mulher. Só o número 1, que é uno, mas quando você usa como para completar uma frase, aí é un e uno. Aí os números 20 a 29, e a partir dos 30, 100. E aqui quando são, por exemplo, o ano. Você vai falar que você nasceu em 1985. Então, 1985. E o negócio é só treinar, né? Treinar, escrever várias datas. E é o que eu acho que vocês têm que mais focar nesse semestre, são esses números e, como eu falei, as horas também. Bom, passamos para os números ordinais. Então, é para criar uma hierarquia, né? Ou uma ordem. Então, você pode falar quando é em primeiro lugar, você fala primeiro ou primeira, mas tem algumas situações que usa primeiro. Assim como no terceiro, terceira e terceiro. Terceiro lugar, primeiro lugar ou primeiro, quedou em primeiro. Ele ficou em primeiro lugar, você fala primeiro lugar, mas ele ficou em primeiro. Ponto final, aí você fala quedou em primeiro, tá? Bom, então eu vou falar o som para vocês. Primeiro, primeiro, segundo, terceiro, terceiro, quarto, viu que não é com Q, né? É com C que começa. Quinto, sexto, sétimo, octavo, nono ou noveno, décimo. 11º ou 1/10, eu nunca falo 1/10, eu falo sempre 11º, 12º ou 12º. E aí 13º, 14º, 15º, 16º, 17º. E aí por diante, que eu acho que nunca vai usar, a gente não fala nem em português, que dirá em espanhol. Eu acho que gravando até em quinto lugar tá ótimo, tá? Bom, e aqui alguns exemplos. Ele foi o primeiro índice acadêmico do salão. Foi o que tirou a nota, em primeiro lugar nos exercícios lá do salão, do lugar da escola. Não sei em que situação que está escrito esse salão aqui. El tercer domingo de março celebramos el Dia de la Madre. No terceiro domingo de março a gente comemora o Dia das Mães. Bom, os fracionários ou os partitivos, que é metade, é uma fração, né? Então, na metade do quarteirão, vocês vão falar, me dá meio quilo, né? Então, 1/10 da população pegou Covid, qualquer coisa assim, sabe? Então, sempre usa, né? Então, tem que pegar. Então, vou falar a pronúncia.
medio, mitad, media parte, tercio, tercera parte, cuarto, cuarta parte, um quinto, quinta parte, um sexto, sexta parte, ou você pode falar um terço, um quarto, um sétimo, sétima parte, um octavo, octava parte, um noveno, novena parte e assim por diante, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui, ó, é que a diferença de que se vai com S ou no singular ou no plural é que se é 1 sobre 3 é 1 terço. Mas se é, por exemplo, 4 sobre 6, já é plural, né? O 4, lógico. Então aí você põe no plural, ó, 4 sextos. Só vai colocar no plural o denominador, tá bom? Bom, e os múltiplos, que é o dobro de preço de caro, sei lá, vamos ver alguns exemplos aqui, que eu coloquei aqui embaixo. A idade do seu filho é o dobro da idade do meu filho. Bom, então, vou falar a pronúncia. Doble, o duplo, o dupla, triple, o triplo, o tripla, triple. Esse primeirozinho aqui é quando você vai falar www, você vai dar o site para alguém. Então você fala triple W, os 3 Ws, né? Eu falo desse jeito, triple W, bem complicadinho. Quádruple, quíntuple, sextuple, septuple. E aí por aí vai. E quando você vai falar que são múltiplos, aí eu coloquei aqui do ladinho, múltiple. Eu acabo acostumando, sempre falo esses primeiros aqui, ó. Esse é o doble de caro, esse é o triple de caro. O que mais que usa, né? Não tem muito o que usar, tá bom? Bom, e os distributivos, eles são só essas 4 palavrinhas aqui, ó. Demais, sendos, que eu nunca na minha vida eu usei, nunca saiu de mim, mas é bom vocês saberem, porque se alguém fala, vocês vão entender o que é essa palavra. Aí, ambos e cada. Então, alguns exemplos. Eu uso demais essa palavra aqui, ó, demais, que é o resto das pessoas. Você fala assim, ó, los demás niños pueden ir a su casa. As outras crianças podem ir para sua casa. Ou, vamos ver, le dio a sus 2 hijas sendo besos. Esse segundo exemplo é, ele deu para suas 2 filhas um beijo em cada uma. É um beijo para cada, um bombom para cada. Então você fala sem 2 beijos, ou sem 2 bombons, ou sem 2 feijoada, sei lá, uma feijoada para cada. Então você usa sendos, que eu, na verdade, nunca usei, como eu falei. Eu falo para cada, não preciso falar sendos, entendeu? Eu falo esse último exemplo aqui. Ai, um beijo para cada. E pronto. Não se resistiu e se comprou ambos vestidos. Não resistiu e comprou os 2 vestidos, né? E o quinto exemplo. Se tendrá que tomar el remédio después de cada comida. Tá bom? Bom, como que a gente aplica os números no turismo? Alguns exemplos que me vieram à cabeça. Então, sempre, todos os tours da minha vida, eu tenho que falar do câmbio, sempre. Todo turista, ele chega, às vezes ele está no aeroporto e ele vai direto para o hotel ou já vai para a reunião e aí ele não teve tempo de fazer o câmbio. Quando eu estou no aeroporto recepcionando as pessoas, o grupo, eu já pergunto para eles, vocês não querem trocar algum dinheirinho aqui no aeroporto só para ter aquele dinheirinho pequeno, sabe, para qualquer coisinha? E depois vocês vão numa casa de câmbio com uma taxa melhor e aí vocês fazem o câmbio. E aí todo mundo acaba aceitando no aeroporto pouquinha coisa, tipo R$ 20, sabe? E porque, claramente, no aeroporto, em hotel, nas rodoviárias, é mais caro. Nos shoppings, né? É mais caro, né? Então, eu particularmente sempre indico uma mesma casa de câmbio que tem no centro, que para mim é a que melhor paga. E aí ele sempre pergunta quanto que tá o dólar. Então, eu coloquei aqui, ó, la cotización del dólar hoy
está a 5,46 e o euro está a 6,52. Então, o dólar hoje está a 5,46 e o euro está a 6,52. Bom, outra coisa que eles perguntam bastante é sobre o chip. Eles querem comprar chip daqui de São Paulo para poder usar a internet. E normalmente um chip que custa R$10, que já vem com esses créditos, né? Com R$10, dá para pelo menos eles usarem o WhatsApp. Que é o que eles mais querem, avisar a família que chegaram, que tá tudo bem, né? Porque depois, enquanto eles estão no hotel, eles estão usando o Wi-Fi, quando estão no restaurante também. Mas quando eles estão na rua, ainda mais está perdido, quer ver um mapa para como chegar sei lá, no beco do Batman. Então eles querem, todo mundo quer ter internet, óbvio, né? E aí tem que dar informação de que eles podem comprar em qualquer banca de jornal, que em espanhol fala... onde que eu escrevi isso? Aqui, ó. Quiosque é banca de jornal. Então, ou compra na banca de jornal, ou compra nas lojas das operadoras, em shopping, na Avenida Paulista estão todas lá. E quando o turista vai lá, ele tem que ir com passaporte, porque ou usa o CPF, que obviamente eles não têm CPF, ou eles usam o passaporte, que aí consegue ativar o chip. Então, aqui eu coloquei essa informação aqui. E por que está na lição de números? Porque você tem que falar o preço, né? Então, você fala, custa mais ou menos uns R$10, tá bom? Então, tá aqui. Bom, aí eles vão falar também de ônibus, de metrô, você vai explicar como é que pega metrô, e aí eles vão perguntar batata, quanto que custa o bilhete, e aí você fala R$4,30, eles vão perguntar se aceita cartão, como é que faz para pagar, e você fala que existe um bilhete, normalmente no Chile, na Argentina, no Uruguai já tem esses cartões também, né, esses bilhetes únicos lá. Mas não fala bilhete, cada um tem o seu nome. E aí você fala que o bilhete é um cartão com uma tarja magnética, né, que é onde você carrega o dinheiro. E aí você fala que é R$4,30 o metrô. Então você vê que tudo você usa o número para ajudar no tour, né? Ou também, se não, no hotel. Você vai ficar no quarto, no apartamento X. Então você vai falar habitación 456 no quarto andar. Quarto piso, tá? Então sempre vai falar. E aí também em outra situação com turista, você vai dar o número da sua agência e o número do hotel, aí vai falar, bom, você tem que colocar o ramal X. Como é que fala ramal? Ramal é extensión. Então você está dando o telefone, que ele tem que digitar, ramal 123. E sempre, todo mundo, de repente todo mundo sabe, mas eu acho que eu tenho que falar que para fazer ligação internacional, de lá para cá, ele tem que digitar o mais, aí 55, que é o código do país, depois o 11, que é o código de São Paulo, depois o telefone, né? Então, da mesma forma que eu fiz, entrando uma ligação do exterior para cá, eu fiz como é que tem que fazer indo lá para fora, né? Fazer a ligação internacional. E aí eu usei as palavras, você tem que, vamos colocar aqui, para falar com a companhia aérea, tiene que marcar más 5511 1234 5678, extensión 123. E isso tiene que marcar, você tem que discar, você tem que digitar, marcar, discar, tá bom? E aí eu usei a palavra prefixo telefônico de Chile, que é o 56. Assim como no do Brasil é 55, o código do país, o do Chile é 56. Então isso chama que o que a gente fala de DDI, lá eles falam prefixo telefônico. Qual é o prefixo de Chile? Tá? E aí para chamar para o Chile, você tem que marcar 00 mais 56 mais o código da área da cidade mais o número do telefone. Então fala código de área de la ciudad mais o número del teléfono, tá bom? E aí eu coloquei essas lâminas que eu já tinha usado na aula anterior, mas eu vou deixar aqui registrado no vídeo, mostrando para vocês aonde mais que usa números nos tours. Para provar para vocês que vocês têm que decorar os números e detonar, saber falar direitinho, tá bom? Bom, então todo tour você fala da população do país, do estado e da cidade. Porque todo mundo acha que São Paulo, ninguém sabe se São Paulo é uma cidade, se São Paulo é um estado, aí você fala que São Paulo e o Rio são os únicos estados do Brasil que têm uma cidade com o mesmo nome do estado, né? Então, por exemplo, o estado de São Paulo
Eu coloquei aqui no outro... Deixa eu ver em qual que lâmina que eu coloquei. Não lembro agora que outra cidade, em outra lâmina eu coloquei. Mas você vai falar que o estado de São Paulo tem muitas cidades, mais de 600 cidades, e uma delas também chama São Paulo. Então, o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes e a cidade tem 12 milhões. Tá? Isso se a gente não considerar a área metropolitana, que é São Bernardo, Santo André, São Caetano, que aí passa para 20 milhões, mais ou menos. E a área metropolitana fala igualzinho em espanhol, área metropolitana, tá? Bom, então aqui eu coloquei a população do Brasil, com o censo de 2019, 210.147.000 habitantes. Aí a capital, que tem 26 estados, e que todo o Brasil tem 5.570 municípios, ou cidades. E aí eu coloquei que às vezes eles perguntam qual é a extensão do Brasil, qual é o tamanho do Brasil. E praticamente é um quadrado, né? Porque tem 4.300 quilômetros de norte a sul e 4.300 de ponta a ponta. É um quadradinho, vocês percebem, né? Tá bom? Bom, e aí... coloquei o mapa aqui, que o laranja é o estado e a cidadezinha é em pretinho. E aqui a área de novo do Brasil, do estado e da cidade. E aqui é uma curiosidade, o mapa da cidade de São Paulo, sem área metropolitana, só a gente mesmo aqui. Ela foi dividida em 9 partes. Isso está além da aula dos números, mas é uma curiosidade que vocês vão usar. Ela foi dividida em 9 partes e cada parte recebeu uma cor e cada cor tem um responsável que cuida dessa região, né? E os ônibus seguem essas cores. Então, vamos dizer aqui nessa região amarela aqui, os ônibus são pintadinhos de amarelo. Então, a aclimação, os ônibus são amarelo. No Ipiranga, os ônibus são verde escuro. Na Berrine, é azul clarinho, porque como está aqui na fronteirinha, é azul marinho e vinho. Tá? Butantã é laranja. Então, pela cor do ônibus, você sabe da onde esse ônibus está vindo e para onde ele está indo, tá bom? E as placas de rua, elas seguem as mesmas cores. Então, em cima, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Opa, vamos ver essa placa aqui da Francisco. Ai, não estou enxergando o número aqui. Bom, a Paulista eu sei. A Avenida Paulista, em cima é o apelido do nome da rua. Então, apelido em espanhol é apodo. Aí embaixo é o nome oficial, Avenida Paulista. Igual aqui Edgar Facó. A Edgar Facó, ela chama... Como que ela chama? General, né? General Edgar Facó. Então, o apelido é Edgar Facó só, tá bom? Então, a Paulista, em cima o apelido, embaixo o nome. E aqui na partezinha cinza é o CEP. E nesse cantinho aqui, ó, tá escrito CE e um número. Esse número é a distância dessa avenida aqui da Paulista do ponto zero que fica ali na frente da catedral. Lá é onde começa a contar os números das ruas, das estradas e do espaço aéreo, né? O marco zero, que em espanhol fala ponto zero. Então, a Paulista está a 3 quilômetros do marco zero, lá da catedral. Sei lá, aqui eu não enxergo mesmo. Vamos dizer que Edgar Facó está a 12. Então, vai estar o número 12 nesse quadradinho aqui, tá bom? E aí, eles têm as cores da onde está essa rua, né? Cinza é central aqui, ó, é oeste, tá bom? E aí, eles sempre perguntam, não, é que na verdade acaba fluindo no tour, que fala que São Paulo cresceu muito, muito mais com a chegada dos imigrantes aqui, que foi a partir de 1908, que foi quando chegou o primeiro navio japonês. E depois um outro navio foi em 1912, com mais japoneses. Então, ó, o primeiro navio grandão foi em 1908. Olha aqui, ó, de 1900 a 1920, como aumentou a população de São Paulo. Então, vocês conseguem dar uma noção de como que era antes a cidade para o turista, né? Para eles verem como que foi crescendo isso aqui.
Tá? Ah, e a plaquinha branca indica que está a 1 km no máximo do ponto zero. Placa branca indica que é o centro histórico. Tá bom? Bom, e aqui eu coloquei outras datas. Tem muito turista, principalmente estrangeiro, eles se interessam demais por história. Bem mais, eu consigo perceber a diferença de um chileno, de um espanhol. É óbvio que a gente não pode generalizar, mas tem diferença, sabe? E os estrangeiros, eles gostam muito mais de um tour recheado de história do que algumas outras nacionalidades que só estão no ônibus ali batendo foto, só quer marcar no Instagram, no Facebook que ele está na Avenida Paulista, sabe? O estrangeiro, ele mal bate foto e ele quer saber tudo da história e ele quer comparar com a dele, ele quer entender quem quem fez a independência primeiro, sabe? Ele quer associar tudo. Tá bom? Então, para quem for trabalhar com gringo, é bom ter essa lâmina aqui, que falar de 1500 a 1822, você já vai ter que saber falar isso em espanhol, ou em inglês, em alemão, o que for. E depois foi o Império, de 822 a 1889, e a partir de 89 foi a República. E aí eu coloquei as datas da independência dos países que falam espanhol, porque os meus tours só são em espanhol, tá? Mas poderia colocar de outros países também. E as datas de quando foi assinado, como foi aqui a Lei Áurea, né? As datas que foram assinadas a abolição dos escravos. Só que eles têm várias datas, assim, em os outros países que falam espanhol, de repente, essa é a data oficial da Guatemala, vamos dizer, porque eles tiveram tantas lutas anteriores que às vezes eles têm países que têm 2 ou 3 datas de independência, sabe? Mas essa que eu coloquei, se não me engano, foi a última, que foi considerada a mesma, tá bom? Bom, e aqui algumas datas importantes de quando foi feita a fundação de São Paulo, quando foi recebeu um upgrade, né, para a vila, depois quando foi considerada a sede da capitania, e quando em 1711 foi finalmente considerada a cidade. E aí quando em 1808, quando veio Dom João, depois quando ele foi embora, quando foi feita a independência, quando foi assinada a Lei Áurea e a República, e certamente vocês vão falar do feriado 15 de novembro, 7 de setembro, 23 de maio, 9 de julho. Então são datas que precisa saber falar os números, tá? Só estou mostrando isso para vocês perceberem a real necessidade de saber falar números e datas. Por exemplo, vocês vão estar na Paulista, fazendo um tour por lá. Quando eu faço pela Paulista, eu vou atrás do MASP, vou descendo, caminhando com os turistas por trás pela lateral do MASP e desço, atrás tem o Mirante 9 de Julho. Então, aí você já tem que falar uma data. E por que chama Mirante 9 de Julho? Aí você tem que contar a historinha do porquê o que é 9 de julho aqui para nós, sabe? 9 de julho, por exemplo, é a data, é um feriado na Argentina, né? Então, quando é argentino, mas tem alguma coisa a ver com a nossa data? Não, essa coincidência. Então, você tem que saber falar, tá bom? E aí eu coloquei uma outra lâmina sobre o real. Né? Então, para falar, já até coloquei a de 200 aqui. O que quer dizer essa mulherzinha que está aqui sempre na frente, que sempre é a mesma, eles perguntam, que é só para representar essa escultura, mas é para representar a república. E aí a medida do dinheiro, né, da cédula, do bilhete, e o que significa cada bichinho. Como é que fala os bichinhos em espanhol? Então, o beija-flor é colibri. A tartaruga fala só tortuga, porque aqui é muito nosso, né? Como que eu vou traduzir? Não se traduz nomes, viu, gente? Não traduz Mercado Municipal, Galeria do Rock, Catedral da Sé, continua falando em português. O nome de vocês nunca vão traduzir um nome. E na tradução não se traduz nomes, tá bom? Então você está lá falando a frase inteira em espanhol, e quando você quer falar, sei lá, do Bar Brahma, você vai continuar falando Bar Brahma, tá? Aí, então, eu só traduzo como tortuga. Aí a garça, guacamajo, que é arara, mas tem muita gente que sabe o que é uma arara também em espanhol. Quando fala, eles entendem. Aí, o mico-leão dourado, eu costumo falar mono, porque o macaco é mono, como eu coloquei aqui, ou monito, né, o macaquinho. Mas em alguns países eles têm o mico-leão e aí eles falam titi-leão, porque é um tamarino-leão, e aí abreviado ficou titi-leão.
Onça pintada, a gente fala jaguar. Garoupa é um peixe, então eu coloquei só como um peixe, porque é muito típico nosso, não tem como traduzir isso. E o lobo-guará, a gente só vai falar lobo. Então é colibri, tortuga, garça, arara ou guacamayo, titileão, jaguar, peixe e lobo. Tá? E é isso. Então, a aula de alfabeto, né, do abecedário, dos números e das cores é essa. Prestem atenção nos exemplos que estão aqui. E eu vou deixar um material só com exercícios para vocês usarem para a prova, tá bom? Até o próximo vídeo.